Você costuma confundir aceitação com passividade? Você acredita que a pessoa que desenvolve aceitação é uma pessoa fraca? Uma pessoa que não consegue resolver os problemas? Que não consegue enfrentar os desafios? Bom, se você pensa assim, esse vídeo é para você. Eu quero apresentar o verdadeiro sentido da palavra aceitação. O Japão é um país que luta com condições muito adversas, condições geológicas, e uma delas é a presença constante de terremotos. Esses terremotos obrigaram os engenheiros daquele país a mudarem completamente o seu mindset. Eles tiveram que reaprender novas técnicas de construção de prédios. A ideia é a seguinte: se a estrutura do prédio e o prédio em si fossem muito rígidos, qualquer terremoto derrubaria aquele prédio. Por outro lado, se a estrutura do prédio e o prédio fossem muito flexíveis, bom, ele não ia parar de pé. Era preciso encontrar um equilíbrio entre a rigidez e a flexibilidade. Um equilíbrio que permitisse aos prédios absorver os abalos sísmicos, absorver aquela força dos terremotos, se deslocar, se movimentar, mas dentro de um certo limite, para que eles não caiam. Bom, você já entendeu a ideia. Aceitação é exatamente isso. Não é nem o excesso de rigidez, nem o excesso de flexibilidade. A aceitação nasce, ela germina, ela floresce da ideia de que algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Quando uma determinada situação está totalmente sob o nosso controle, nós devemos exercitar a ação plena. Devemos agir com estratégias, devemos ter propósitos muito bem definidos para que a gente consiga alcançar o êxito. Mas e naquelas situações em que você não tem o controle? Naquelas situações onde você não pode fazer nada, não pode mudar nada, o que fazer? Nesses casos, há uma ação oculta, uma ação plena, mas invisível e muitas vezes desprezada. Quando você está diante de uma situação externa, de uma circunstância exterior, que você não tem controle, que você não pode mudar, chegou a hora de você agir por dentro. Nesse momento, a vida está te convidando a um trabalho árduo, um trabalho invisível. E por incrível que pareça, um trabalho que nem sempre é reconhecido em nossa sociedade. Porque no mundo ocidental, nós costumamos premiar as pessoas que estão sempre se movimentando, as pessoas que estão sempre ansiosas, agitadas, as pessoas que não têm tempo para nada, porque nós associamos movimento à produtividade. Mas o fato é que nem sempre a pessoa que mais se movimenta é a mais produtiva. Nem sempre a pessoa que está sempre afobada, sempre correndo, é aquela que atinge as metas, é aquela pessoa eficaz. Muitas vezes a pessoa silenciosa e equilibrada é aquela que traz muito mais resultados. E por quê? Porque além das circunstâncias externas, além dos acontecimentos, existe um fator fundamental no êxito: como você reage. Como você absorve os acontecimentos. E isso tem a ver com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas crenças, com as suas ideias, com aquilo que você pensa. E por que não? Com seus propósitos e estratégias. Portanto, quando estamos diante de algo que não pode ser mudado, quando estamos diante de algo que foge ao nosso controle, é hora de agir nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas ideias. Será que eu alimentei uma expectativa falsa a respeito de um determinado acontecimento ou pessoa? Será que as minhas crenças estão condizentes com o atual estado da minha vida? Será que eu não preciso renovar minhas crenças? Será que eu não estou me tornando uma pessoa fanática, inflexível, fechada,
uma pessoa que não se abre para ideias novas, para pessoas novas, para novos encontros? Não será essa inflexibilidade a causa dos meus insucessos? Esse trabalho interior tem nome. O nome desse trabalho é aceitação. Aceitação, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é passividade. Passividade é quando você joga a toalha. Passividade é quando você se rende. Passividade é quando você desiste. Você encontra uma circunstância, uma situação que não pode mudar e você simplesmente se entrega, desiste, joga a toalha, sai da luta. Isso é passividade. Ou então, quando você simplesmente cruza os braços. Há um ditado muito sábio que diz: a melhor maneira de não fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Se você acredita que nada pode ser feito, que postura você adota? Você cruza os braços, você entrega, você começa a sabotar, você mesmo se torna seu inimigo, você passa a desconstruir tudo aquilo que você construiu, você se transforma em um opositor de si mesmo, porque você acredita que nada pode ser feito. Então você se entrega à lamúria, à reclamação, a uma postura totalmente negativa e muitas vezes isso termina em frustração, extrema tristeza e até em depressão e ansiedade. Por quê? Quando nós não conseguimos lidar com uma situação, quando nós não conseguimos lidar com um fato inevitável da vida, se eu adoto uma postura extremamente negativa, como essas que eu acabei de citar, isso me desestrutura por dentro. E isso é passividade. Aceitação não tem nada a ver com isso. Aceitação é uma postura proativa. Na aceitação, você é protagonista. O fato de que você não pode mudar uma circunstância exterior não significa que você não possa fazer nada. Outras coisas podem ser feitas. Imagine os seguintes cenários. Você está num prédio e o prédio pega fogo. 10 andares do prédio estão em chamas. Você vai conseguir mudar essa situação? Você consegue, num passe de mágica, acabar com esse incêndio? Não. Mas você precisa cruzar os braços e morrer queimado? Claro que não. O que você faz? Foge. Você pega a escada de incêndio. Você sai desse prédio. É uma ação. Você mudou alguma coisa do incêndio? Não, mas você se preservou. Imagina um relacionamento de longos anos e a pessoa simplesmente resolve romper com você. Você consegue mudar essa atitude interna da pessoa? Não. Você consegue obrigar essa pessoa a te amar? A viver do seu lado? Não. O fato da separação se torna inevitável. Talvez não há nada a ser feito. Por fora. Mas e por dentro? Você pode iniciar a partir dessa separação, desse divórcio, desse rompimento, você pode iniciar um longo processo de transformação. Será que você não precisa mudar os seus padrões de relacionamento? Será que as suas crenças sobre relacionamento não precisam ser alteradas? Será que você não deveria investir no amadurecimento das suas emoções e dos seus sentimentos para que você comece a atrair pessoas mais maduras, pessoas menos dependentes, pessoas menos abusivas, pessoas menos violentas? Será que não existe um encaixe em você que está atraindo esse tipo de pessoa ou esse padrão de relacionamento? Será que esse rompimento inevitável não é a oportunidade que a vida está te dando de realizar essa transformação interior? Pois bem, esse trabalho interior tem nome. O nome dele é aceitação. Aceitação significa sabedoria para compreender aquilo que eu não posso mudar e coragem para mudar por dentro. Quais emoções e sentimentos precisam ser educados dentro de mim? Quais ideias eu preciso aperfeiçoar? Quais são as crenças limitantes que eu preciso me desfazer delas?
Quais são as posturas que eu preciso renovar? Será que eu aprendi algo sobre relacionamento, sobre homem, sobre mulher, na minha infância, na minha família? E esses conceitos se tornaram obsoletos? Esses conceitos se tornaram ultrapassados? Eu estou cultivando isso apenas por apego, apenas por resistência, apenas porque eu não me abro para aprender coisas novas sobre relacionamento? Será que o grande problema do relacionamento não foi sua postura? Não teria sido suas atitudes? Não teria sido aquilo que você tolerou quando não deveria tolerar? Não teria sido aquilo que você deixou de fazer quando deveria agir? Veja, a aceitação é abrir mão de mudar aquilo que eu não posso mudar. Aceitação é abrir mão de mudar aquilo que já aconteceu. Aceitação é abrir mão de recuperar aquilo que eu já perdi, que já se foi. Mas aceitação é também entrar dentro de mim, voltar para o meu mundo interior e agir e trabalhar. Veja, dá muito trabalho para lidar com as emoções e com os sentimentos. Às vezes eu preciso fazer 5, 10 anos de terapia para resolver certos embaraços dentro de mim. Dá muito trabalho para arejar a mente. Você precisa se desfazer de ideias ultrapassadas. Você precisa ouvir, escutar ideias novas. Você precisa aprender novos conceitos. Isso dá trabalho. Você precisa de novos hábitos. Como é difícil mudar hábitos. Você já está acostumado com certas rotinas, com certas atitudes. É difícil mudar. Vou dar um exemplo. O hábito de reclamar de tudo. Tem pessoas que em todas as situações, o dia inteiro, elas passam a reclamar de tudo. Passam o dia inteiro reclamando. Porque elas têm uma expectativa de que tudo deve ser perfeito nos moldes dela. E veja, você acha que o mundo vai girar ao seu redor? Você acha que tudo vai acontecer como você acha que tem que ser? Você realmente acredita que as pessoas vão mudar o seu comportamento e a sua personalidade apenas para te agradar? Não. Então, conviver significa aceitar as pessoas como elas são, aceitar o mundo como ele é e agir a partir disso. Mas a pessoa que tem o hábito da reclamação, ela não age. Ela só reclama, reclama, reclama. Lamúria, lamúria, lamúria atrás de lamúria. É o tempo todo reclamando. E a lamúria leva à ingratidão, porque a pessoa que reclama de tudo, ela esquece de agradecer aquilo que é bom na vida dela. Ela não desenvolve a virtude da gratidão. Com o tempo, ela se torna ingrata. Ingrata com as pessoas que a ajudaram, ingrata com as pessoas que apoiam a sua vida, ingrata com as pessoas que a amam e que a auxiliam, ingrata com todas as oportunidades que ela teve, ingrata com tudo aquilo que ela alcançou. Por quê? Porque ela não tem tempo para agradecer, ela só tem tempo para lamúria, só tem tempo para reclamação. Mudar esse hábito dá trabalho. E é uma ação interior. Veja, eu não estou mudando nada fora, eu estou mudando por dentro. Então, aceitar as coisas não significa ser passivo. Se eu não posso mudar fora, eu mudo dentro. Essa é a regra de ouro da aceitação. Aceitação significa que eu não posso mudar fora, mas eu posso mudar por dentro. E quando eu invisto em mudar por dentro, eu cresço. Eu ganho experiência. Eu tiro alguma coisa de bom daquela situação, por mais dolorosa que ela seja. Por maior a perda, por maior o trauma, por maior o dano causado por alguém ou por uma situação na sua vida, em você, há um imenso trabalho a ser feito. Há um trabalho dentro de mim.
Eu acolho, eu aceito o que aconteceu, eu aceito aquilo que eu não posso mudar, mas isso é apenas a primeira parte. A segunda parte da aceitação é o trabalho interior. Eu começo a rever minhas emoções, meus sentimentos, meus valores, minhas crenças, meus hábitos e me torno uma pessoa diferente. Quantas pessoas se transformam depois de um obstáculo? Quantas pessoas depois de um divórcio amadurecem tanto e entram num novo relacionamento muito mais feliz, muito mais rico? Quantas pessoas saem de um emprego, de uma profissão, crescem, amadurecem e se entregam a uma atividade que lhes trazem muito mais realização do que antes? Quantas pessoas, mesmo depois de perder um ente querido, mesmo depois de uma grande perda, conseguem cultivar a memória daquele ser amado, honrar a vida daquele ser amado, vivendo na plenitude, vivendo com gratidão, honrando o tempo que passou ao lado da pessoa amada e sendo feliz por ela, levando adiante a vida, aprendendo a contingenciar sua dor, aprendendo a lidar com a dor, a administrar a dor e a perda. A perda de um ser querido é uma ferida que nunca se fecha. Mas nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a lidar com aquilo. A ideia aqui é: não peça que as coisas sejam mais fáceis. É você que precisa ser mais forte. Não peça que a vida te traga menos desafios. Peça para você ter mais habilidades. Não peça menos problemas. Peça mais sabedoria. Se você se tornar melhor, você se tornar mais forte, se você aprender novas habilidades, você adquirir mais sabedoria, os problemas, os desafios, as dificuldades da sua vida vão parecer menores. Sim, porque você cresceu. Quando você cresce, os problemas diminuem proporcionalmente, porque diante deles você se torna maior. Um problema te alcança quando você aprende a lição, se você cresce, se você adquire sabedoria, habilidades, força, você cresceu. E aquele problema não é mais um bicho de 7 cabeças. A maneira como você lida com aquele problema passa a ser outra. Aquilo que antes levaria você ao desespero, agora, no máximo, arranca algumas lágrimas. Aquilo que antes fazia você perder o chão, agora no máximo te deixa perplexo. Veja, perplexidade, lágrimas, dor, perdas, danos, traumas fazem parte da vida. Não há crescimento sem cicatrizes. Na verdade, quando você faz um exercício na academia e ganha massa muscular, o que você fez foi machucar o músculo. Quando o músculo cresce, significa que ele cicatrizou, que ele se recuperou de microlesões. Por isso que o músculo cresceu. Espiritualmente também, emocionalmente também, mentalmente também. Habilidade, potencial, talento também. São as lutas, as dificuldades que fazem com que a gente cresça. Mas para isso, as duas asas da aceitação. Você acolhe aquilo que não pode ser mudado, você acolhe aquilo que está fora do seu controle, e a outra asa, você age por dentro para se tornar mais forte, para se tornar maior. E esse trabalho interno é também aceitação. Gostou desse conteúdo? Acha que isso pode te ajudar em alguma situação que você está vivendo? Bom, então compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. A porta de entrada do Odisseia Academy é esse canal do YouTube, Odisseia, e o meu perfil no Instagram, @HaroldoDutraDias. Se inscreva no Instagram e no YouTube. E baixe o aplicativo Odisseia. Lá você vai encontrar não só esse conteúdo, mas muitos outros para dar início à sua jornada de transformação. Venha para o Odisseia Academy, a Academia da Alma.
Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.